Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Tenho tantos sonhos, mas o que me interessa são os teus. Pai, são tantas opções que o mundo vem oferecer, mas só o que me interessa são os sonhos teus. Neste mundo que não tem olhos pra você, eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada aqui escolher o que tu queres, só o que queres. Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada aqui que eu queira mais pra mim. Não quero mais ficar assim, preso neste mundo que não tem olhos pra você.
Faça-me escolher o que tu queres, só o que queres. Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei tudo, tudo, tudo. Não há nada que eu queira mais pra mim. Tudo é teu. Eu te entregarei, Senhor. Eu te entregarei tudo, 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 tudo. Eu te entregarei. Não há nada que eu queira mais pra mim. Tudo é teu.
Nós estamos continuando essa série de mensagens sobre a luta que existe no interior das pessoas quando elas optam em viver pela carne ou pelo espírito. Há um conflito no interior das pessoas quando isso acontece. E viver pela carne e pelo espírito é uma escolha. Todos nós fazemos essa escolha, de forma consciente ou inconsciente. Nós estamos vivendo na carne ou vivendo no espírito. Eu digo inconsciente porque não é uma escolha formalizada, escrita, falada. Eu escolho viver na carne ou eu escolho viver no espírito. São as nossas ações, a nossa vida, o nosso modo de viver que está identificando a nossa escolha. Nós estamos agora caminhando na direção de encontrarmos as respostas sobre o que é viver na carne. E durante algumas semanas, em alguns episódios dessa série, nós vamos falar e compreender o que é viver na carne. Nós já vimos, num episódio anterior, que viver na carne é um fator de destruição da própria pessoa que vive na carne, através da imoralidade, através do seu comportamento libertino e das impurezas que ela acumula na sua vida. Ela se destrói no corpo, ela se destrói nas emoções, na alma. Hoje, um segundo aspecto do viver na carne é a destruição do relacionamento com Deus. No texto base dessa palavra, que está em Gálatas capítulo 5, no versículo 20, nós temos duas características que destroem a espiritualidade de qualquer pessoa. É impossível alguém viver com Deus num relacionamento perfeito quando existem essas duas palavras de Gálatas 5:20, idolatria e feitiçaria. Então, se nós temos algumas expressões que definem a destruição de si mesmo, agora nós temos duas definições para a destruição do relacionamento com Deus. É a idolatria e a feitiçaria. A Bíblia associa essas coisas a um adultério espiritual. Ela parte do pressuposto, da verdade, do fato que o cristão é alguém casado com Deus por meio de Jesus Cristo. É uma pessoa que vive em comunhão com Deus. E quando a pessoa pratica a idolatria ou a feitiçaria, ou as duas coisas, ela adulterou, ela quebrou a aliança, ela rompeu o compromisso, não há mais ligação, o casamento foi desfeito, o divórcio aconteceu. Não é possível a pessoa adúltera ou a pessoa voltada para a feitiçaria se manter em relacionamento com Deus. O Senhor não vai aceitar ter na recâmara dele aquele que frequenta a recâmara de um outro Deus, de um ídolo, que frequenta a recâmara de um demônio. Então, aquele que vive com Deus deve se fechar para Deus e se manter íntegro no seu relacionamento de fidelidade a Deus. A proposta desse episódio é mostrar para você o que é idolatria, é mostrar para você o que é feitiçaria, é debruçarmos sobre esse assunto para conhecer esses dois inimigos terríveis do relacionamento com Deus. A idolatria primeiro, Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 15, nós temos uma lista de pessoas que não vão se encontrar com Deus, que não estão casadas com Deus, mesmo que em um tempo estiveram, hoje não estão mais, não tem, o divórcio já aconteceu. E no meio dessa lista nós encontramos os feiticeiros e os idólatras, dentre outras coisas que aí é escrita, é transmitida. Portanto, é feiticeiro, é idólatra, não tem relacionamento com Deus, não vive com Deus. Quando nós falamos sobre idolatria, parece um campo muito simples. Quando eu era mais jovem, ou quando eu era jovem, era muito fácil a gente falar sobre idolatria, porque ela logo era associada a um ídolo da Igreja Católica Apostólica Romana, a uma imagem de escultura, a um crucifixo com um Jesus pendurado, a uma imagem de Aparecida, de São Jorge, de Santo Expedito, ou de qualquer outro santo.
onde as pessoas se curvavam e ali se prostravam, faziam seus pedidos, acendiam suas velas. Isso continua acontecendo no mundo inteiro e continua sendo idolatria. Mas a idolatria sempre foi, mas agora de uma forma muito mais configurada, embora disfarçada, se expressou em outras maneiras de idolatria. Há muitas formas de idolatria. O Salmo 115 apresenta o porquê da dificuldade das pessoas entenderem que elas são idólatras. Tem muita gente idólatra que não sabe que é idólatra. Esse Salmo 115 indica que o idólatra se torna uma pessoa cega espiritualmente. Ela não consegue enxergar o que está acontecendo. O caminho está na frente, a situação está ali, os atos estão comprovando que ela é idólatra, mas ela mesma não se vê como idólatra. Eu me recordo de ter evangelizado e falado com pessoas idólatras e dito para elas que elas são idólatras, mas elas dizem, não, eu apenas admiro uma imagem. Veja, a idolatria expressa em outras coisas, que não seja um ídolo feito por mãos humanas. A idolatria expressa, por exemplo, no futebol. Há uma torcida que canta, a minha vida é você para o seu time. Aquela torcida, aquela pessoa que canta isso, ela pode estar saindo de um culto de Santa Ceia, ou ela pode ir no outro culto, num culto depois de 1 hora que ela cantou isso, de Santa Ceia, e comungar, e louvar a Deus e cantar, mas ela é uma idólatra que está divorciada de Deus e afastada de Deus, porque a declaração dos lábios dela é que a vida dela é aquele clube de futebol. Há uma outra torcida que chama o seu time de Todo-Poderoso. Essa torcida, e quem expressa isso, ainda que em brincadeira, diz, meu time é o Todo-Poderoso tal. Essa pessoa, ela é uma pessoa idólatra. Ela pode ter carteirinha de membro, cantar no coro da igreja, ter um ministério, ela pode dar dízimo e oferta, ela pode ser desde pequena criado na igreja, frequentar escola bíblica, dar aleluia, falar língua estranha, mas ela é idólatra. E a Bíblia não diz que vai ficar de fora do relacionamento com Deus o idólatra que não fala a língua estranha. A Bíblia não diz, olha, não vai entrar no reino de Deus o idólatra que canta no coral. Quem canta no coral pode entrar no reino de Deus mesmo sendo idólatra. Não! A Bíblia diz que vai ficar de fora o idólatra. Então tem idólatra cantando, tem idólatra orando, tem idólatra participando da ceia, tem idólatra servindo em ministério. Por quê? Como é que eu sou idólatra? Qual é o seu time? É o Todo-Poderoso. É um idólatra. É aquele que é a minha vida. É um idólatra. É uma pessoa que está longe de Deus, está destruindo ou já destruiu o seu relacionamento com Deus, porque é idólatra. A idolatria é tudo aquilo que se coloca entre o homem e Deus e procura ocupar o lugar de Deus. Eu disse procura, com uma palavra bem pensada, porque ninguém consegue ocupar o lugar de Deus. Mas tem genérico, né? Tem aquilo que parece, mas não é. Então, tudo aquilo que a pessoa pega e coloca no lugar, cumprindo a função que só Deus pode cumprir, ocupando o trono que só Deus pode sentar, tudo que a pessoa coloca lá, ainda que não vai ficar bem ajeitado no trono, ainda que vai se sentir mal no trono, ainda que não cabe no trono, mas o que a pessoa procura colocar lá, aquilo virou um ídolo. E aquela pessoa passou a ser um idólatra, seja o que for, qualquer coisa. Eu fico impressionado quando eu vejo algumas pessoas que não sabem o poder da palavra, elas leem e falam, a palavra é poderosa, eu profetizo, eu declaro, e a palavra tem poder, e depois elas vão almoçar e falam, eu adoro o frango assado. Elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não sabem a ignorância que elas possuem, porque o idólatra fica cego. O idólatra espiritualmente é cego, ele não discerne, ele não percebe, ele não entende, ele não compreende o que ele está fazendo. É o que diz o Salmo 115. O Salmo 115 diz que as pessoas que se voltam para os ídolos se tornam insensíveis porque os ídolos são insensíveis. O versículo número 8 do Salmo 115 diz assim, tornem-se semelhantes a eles. Quem são esses eles? São os ídolos, que diz no versículo anterior. Tornem-se semelhantes aos ídolos, os que os fazem e todos os que neles confiam. Agora, como é que são os ídolos? Veja a definição dos ídolos aí na tela, ou na sua Bíblia, no versículo 4.
em diante, até o 7. Versículo 4, Salmo 115 diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, olha a insensibilidade. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Vocês percebem que os 5 sentidos humanos estão declarados aqui nesse texto? O que está dizendo? Os ídolos perderam os sentidos naturais. Ora, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não fala, uma pessoa que não vê, uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não cheira, ela vegeta, ela não tem entendimento, ela não cresce, ela não amadurece, ela não age, ela não interage, ela não é uma pessoa comum, é uma pessoa doente, é uma pessoa insensível à vida, porque os sentidos humanos fazem a gente se conectar com outras pessoas e com a vida, e também conectam a gente com Deus e conectam a gente com a gente mesmo. Os sentidos fazem isso, mas o idólatra perdeu essa capacidade. Ele não consegue perceber, ele não consegue discernir. É por isso que há pessoas que vão à igreja e estão sempre expostas à palavra de Deus, mas elas nunca recebem a palavra de Deus sobre elas como uma palavra que muda a vida delas, que muda o comportamento delas. Por quê? Porque elas são insensíveis, elas são cegas, elas têm olhos, mas não veem, elas têm ouvidos, mas não ouvem, elas têm boca, mas não sabem falar, elas têm mãos, mas não sabem pegar, apalpar, têm pés, mas não andam, não conseguem cheirar, elas se tornaram insensíveis. Então uma mesma exposição à palavra de Deus não tem efeito na vida delas. O idólatra fica assim, insensível. Então imagina aquela pessoa que está lá cantando: a minha vida é você, para um clube, ou então adorando um cantor, ou adorando o dinheiro, ou adorando a gelatina. Essa pessoa que adora, que coloca deuses na sua vida, ela vai para a igreja e ela está insensível, porque ela não tem sentidos para receber o que está sendo entregue para ela. Ela ficou cega espiritualmente, surda, muda espiritualmente. Os sentidos faltam para ela. Esse é o idólatra, é aquele que está destruindo o seu relacionamento com Deus. O outro comportamento carnal que destrói o relacionamento com Deus é a feitiçaria. Por isso que Gálatas 5:20 diz que obra da carne é idolatria, obra da carne é feitiçaria. Levítico, capítulo 20, versículo 6, eu escolhi um texto do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento existem parâmetros para falar contra a feitiçaria. Levítico 20, versículo 6 diz assim: quando alguém se voltar para os necromantes e feiticeiros, necromante é um médium espírita, para se prostituir com eles, eu voltarei meu rosto contra essa pessoa e o eliminarei do meio do seu povo. Agora a feitiçaria não é uma ligação com o imaginável. Por exemplo, eu repito aquela ilustração, aquele que chama o seu time de futebol de todo poderoso, ele criou uma figura, uma imagem inimaginável. Não dá para um clube de futebol ser todo poderoso, até porque um clube de futebol é só uma marca, não é nem uma coisa e nem uma gente, não é uma pessoa. Então não dá para ter atributos de pessoa, não dá para ser bom, para ser mal, não dá para ser poderoso ou fraco, não no sentido de pessoa, para ser um Deus. Essa pessoa que faz isso, ela está se envolvendo com imagem. O idólatra está se envolvendo com imagem. Agora o feiticeiro está se envolvendo com algo real, está se envolvendo com demônios, está se envolvendo com espíritos das trevas, está se envolvendo com Satanás diretamente. O feiticeiro é alguém que está preso à bruxaria. Bruxaria é a mesma coisa nos dicionários que feitiçaria. Está lá na mesma definição.
Onde está escrito bruxaria, está escrito feitiçaria. Onde está escrito feitiçaria, está escrito bruxaria, porque é a mesma coisa. E os homens comemoram Halloween. E tem pais cegos pela idolatria, feiticeiros, que fantasiam seus filhos e mandam para aquele dia dedicado à bruxaria, dedicado ao cadáver, dedicado ao morto, ao demônio, ao Halloween. Eles vão lá e oferecem homenagem no Halloween, comemoram o Halloween, porque são pais cegos, cegados espiritualmente, idólatras, então se entregam à feitiçaria também, porque o demônio gosta de tudo que é falso, e o ídolo é um falso, um suposto Deus imaginável que não existe, e o diabo está sempre naquilo que é falso. Então quando se volta para a idolatria, acaba indo para a bruxaria, para a feitiçaria, e o idólatra não tem dificuldade nenhuma de comemorar um dia da feitiçaria, um dia da bruxaria. Ele se prostitui, diz o texto, e a consequência, Deus fala: eu me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei do seu povo. Tem muita gente que estava na igreja do Senhor e não está mais, e a gente fala que é desviado. Não é desviado, tem muita gente que foi expulsa por Deus do meio da igreja. Não foi o pastor, a igreja, os irmãos, colocaram ela para fora. Deus o expulsou, Deus o rejeitou. Deus colocou nele um espírito de aversão à igreja, um desejo de não estar lá, porque Deus o eliminou do meio do seu povo. É isso que diz a palavra aqui de Levítico: eu eliminarei essa pessoa que é feiticeira do meio do seu povo. Não estará mais com seus irmãos, não estará mais com a sua família de fé, porque se tornou feiticeiro, se colocou debaixo do domínio de demônios. Eu termino a expressão desse episódio na série Obras da Carne ou Fruto do Espírito. Eu termino dizendo que o Evangelho e a salvação veio de Deus. E a idolatria e a feitiçaria não passam de uma tentativa maligna de produzir um genérico, mas ineficaz, para enganar as pessoas. Enquanto nós, os cristãos, devemos ter e oferecer o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação que levam o homem ao sobrenatural, a Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho de Deus é esse, para chegar a Deus é esse. Satanás criou eu não vou chamar de caminho, eu vou chamar do quê? De uma tentativa de caminho, uma tentativa de atalho, de um genérico. Ele criou a idolatria e a feitiçaria, para que as pessoas, por acharem que é mais barato, por acharem que é similar, por achar que todos os caminhos levam a Deus, por achar besteiras desse tipo, elas se entregam à feitiçaria, se entregam à idolatria. Só que o Evangelho veio do céu, o anjo trouxe boas novas de salvação. Eis que eu trago boas novas, que eu trago o Evangelho de salvação. Mas a feitiçaria e a idolatria vêm do inferno por meio de um sistema que opera no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e Satanás traz ao mundo um sistema para tentar, entre aspas, aproximar as pessoas de Deus, na verdade enganar as pessoas, levando a pensar que elas estão se aproximando de Deus, mas elas estão indo para longe de Deus, porque feitiçaria e idolatria vem do mundo, o Evangelho vem do céu. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz que o mundo gera inimizade com Deus, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade, o apego do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então aquele que se afeiçoa da idolatria dos ídolos, da feitiçaria dos demônios, se transformou em inimigo de Deus. Que Deus nos guarde e que Deus liberte aqueles que porventura me ouviram e estão presos a esse sistema, e estão ligados por cegueira. Só há uma coisa que pode curar essa cegueira,
Só há um colírio que pode libertar dessa falta de visão. E o colírio é o poder do Evangelho, que quebra cadeias, rompe correntes, destrói algemas e leva cativo a pessoa para a obediência de Cristo. E eu oro nesse momento, ore comigo. Senhor, eu oro pela libertação daquele que entrou por uma vereda de destruição, por meio da bruxaria, da feitiçaria, da idolatria, ou de alguma expressão ligada a essas coisas. E por isso hoje não tem um relacionamento contigo saudável. Na verdade não tem nem relacionamento contigo. Interage com demônios, interage com espíritos das trevas e pensa que aquilo é o Senhor. Liberta essa gente, liberta essa pessoa que hoje foi excluída do teu povo. O Senhor a excluiu, porque ela adulterou espiritualmente. Quem sabe, Deus, que ela possa cair em si hoje, e ela possa se arrepender do seu mau caminho e pedir perdão a Ti, pois o seu amor e misericórdia renovados a cada manhã estão prontos a receber o que caiu e pede ajuda para se levantar. Eu oro por esse que quer se levantar, que o Senhor estenda a sua mão e o ajude a se levantar, que o verdadeiro arrependimento traga a verdadeira fé, Senhor, e a restauração dessa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça. E tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9. Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra,
e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde. E até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.